Bem-vindo ao Gente de Expressão, Outubro Rosa, e nada melhor que um Outubro Rosa é falar com especialistas no entendimento da mulher. Parte financeira, parte coração e principalmente eu vou deixar para que ela mesma se apresente, ou melhor, se reapresente. Né, Camila? Seja bem-vinda aqui ao Gente de Expressão novamente, hein? Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui novamente. É sempre uma honra estar aqui, rodeada de pessoas tão especiais. E hoje o tema é muito especial, um tema muito importante, muito prevalente. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso no Outubro Rosa, não só no Outubro Rosa, mas também todos os meses do ano, mas esse é um mês, né, que a gente foca mais nisso. E nada melhor do que trazer especialistas no assunto e principalmente para a gente falar de uma parte que às vezes é deixada de lado. Muitas vezes a gente traz médicos, a gente traz profissionais, o que é muito importante. Porém, eu acho algo assim, uma necessidade é falar também da parte de psicologia, da parte da saúde mental. Então hoje temos aqui Ana... Complemento, né? Desculpa te cortar, mas é o complemento que a gente vai estar apresentando hoje para vocês, viu? E antes de apresentar nossas convidadas, eu quero elogiar teu look. Ai, obrigada. Você vê a caráter, né? Outubro Rosa, você tá rosa, tá empoderada. Com certeza. Sempre, né? Eu acho que no Outubro Rosa a mulher deve usar rosa todo dia, sabia? Eu acho. Pra gente lembrar dessa causa muito importante, claro, né? Aí eu vou te falar uma coisa que eu acredito muito. Você sabe que as mulheres já são rosas por dentro, né? Cheirosas, macias, são empoderadas. Tudo bem, tem seus espinhos também, mas são totalmente encantadoras. Mas Outubro Rosa representa para nós uma ideologia que é câncer. Mas o câncer é vamos colocar assim, uma doença, né? Que não afeta simplesmente a parte física. E aí que eu quero que você chame nossos convidados, porque é onde a gente vai tratar no assertivo ali, viu? É no financeiro, no psicológico, na emoção, no carinho. Apresenta elas pra gente aí, vai. Então hoje temos duas pessoas muito especiais, especialistas na parte de emocional, na parte financeira, na parte de relacionamentos. Hoje temos a Ana Sprenger, ela é especialista em recuperar CNPJs. Como é, Ana? Conta pro pessoal. Transformando CPFs em CNPJs de sucesso. Exatamente. E temos a Grace. A Grace está online hoje, diretamente do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Grace. Se apresente, Grace. Obrigada. Eu fiquei sabendo que a Grace é uma influencer, inclusive, né? Em relacionamento. Oi? Eu fiquei sabendo que você é influencer. Você também, trata mas eu sou em quê? terapeuta e daí acabou que por consequência virei influencer junto. Nos seus, vamos colocar assim, nas tuas gravações, você foca em quê tanto? Relacionamento. Muito em relacionamento e autoestima. E existe a fórmula secreta para ajudar algumas pessoas de rosas hoje? Com certeza. Olha a indireta aí. Oi, indireta aí, Brasil. Eu já falei pra Grace que daí você tem um problema pra resolver, né? Depois a gente vai conversar, tá bom? Mas eu vou resolver. A gente vai resolver juntas. Obrigada. Gratidão. Você vai ter que usar todos os teus seguidores para tentar ajudar, mas eu acho que o câncer vai curar antes. Eu acho que ali é difícil. Gente, a coisa mais fácil, essa mulher belíssima que a Camila tá chovendo pretendentes. É que eu sou exigente, né, Grace? Camila e Grace, você falou uma palavra-chave. Você falou que tá chovendo pretendentes. Mas tá chovendo tanto, que em Curitiba tá até molhando aí. De tanta chuva que tá caindo. Mas olha, o pé dela tá sequinho. Nem o pé molha mais. Vamos resolver isso depois. Vamos falar agora o que é muito importante, falar sobre o câncer. Eu acho que o foco, né, do Outubro Rosa é no câncer de mama, mas é claro que a gente também tem que falar sobre... Suas consequências. Suas consequências. E também falar o quanto isso afeta na autoestima das mulheres. Sim. Afeta, acho que em todos os âmbitos, tanto na parte de relacionamento, na parte da autoestima, na parte da beleza. Então, queria muita opinião de vocês, como profissionais, né? Terapeuta da psicologia. O que vocês acham, assim, que gera consequência na mulher? Bom, além de toda a parte física, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Além de toda a parte física e o desgaste físico, porque ele é um tratamento agressivo,
extremamente agressivo, existe um desgaste psicológico e emocional muito grande que muitas vezes não é falado e não é pautado, né? Essa família e esse entorno, esse ciclo íntimo que vive junto com essa pessoa, ela também é impactada. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor não dão conta de serem suportes para essa pessoa que está em tratamento daquele sintoma que está se manifestando naquele momento. Só que muita coisa que a gente não fala é como é que a gente pode evitar desse câncer chegar, né? Além da gente olhar para uma alimentação melhor, de um exercício físico melhor, porque hoje em dia, por exemplo, eu vou para academia, eu tô com 42 anos, mas eu não vou mais para academia para ter um shape, massa, como eu ia quando eu tinha 20. Hoje eu vou para academia para ter qualidade de vida com 60, com 70, com 80 e diminuir os fatores de riscos que podem desenvolver um câncer. Porém, além disso, será que se eu fizer só isso, e a gente conhece muitas mulheres que têm uma alimentação saudável, que têm exercício físico constante, que se cuidam e ainda assim desenvolvem câncer? Por que isso acontece? Sim. Né? Outras vão olhar e falar assim, mas eu tive lá na minha árvore genealógica uma mãe, uma tia, uma irmã, uma avó, uma bisa que teve esse histórico genético, então provavelmente eu tenho uma propensão, uma probabilidade, uma chance de desenvolver a doença. Sim, isso existe? Existe, mas se a gente olhar mais fundo ainda, vamos um pouquinho mais. E se essas mulheres, porque tem uma parcela delas que não tem histórico genético, que se cuidam e passaram a vida toda se cuidando, e mesmo assim, de repente, puf, surge a doença. Por que que isso acontece? Se a gente for olhar para a saúde emocional e mental delas, a gente vai ver que elas tiveram um histórico gigantesco de coisas que elas foram vivendo ao longo da vida, não foram digerindo, não foram elaborando, não foram tratando, e o corpo foi sentindo. Porque nós não somos só um corpo. E Ana, assim, o câncer, né, ora, vamos colocar assim, palavras leigas, é ruim, horas ele não é tão ruim, né? Mas, independentemente se seja ruim ou não, eu acho que a cabeça da mulher mexe de uma maneira que, não vou usar a palavra desequilíbrio, mas mexe de uma situação que ela acaba se perdendo muitas vezes no sentido do trabalho, da sua vivência. Como é que você trataria isso ou daria uma dica para o Outubro Rosa para que a pessoa tente voltar ao seu equilíbrio? Porque é difícil, né? Claro. Porque, imagine só, o corpo da mulher, a transição que já não é naturalmente, da adolescência, da infância, até a menopausa, né? Já é uma emoção dentro dela. Agora, ter algo que é exterior, como é que você dá essa dica para ela? Faz isso, faz aquilo, vai com calma aqui, vai com calma ali, para ela não afetar o psicológico na parte financeira, que é o ganha-pão dela. Porque ela não tem aquele pensamento, acredito eu, né, para poder estar produzindo de maneira que ela fazia. Sim. Exemplo, né? Vamos pegar aí a Dona Maria, que fazia os seus brigadeiros no dia a dia e saía a vender. E vamos fazer com que essa Dona Maria tivesse o câncer, exemplo, simples, que é só tirar um caroço, né? Que não tenha que passar por químio ou nada disso, mas só tirar o caroço. Dona Maria já não vai querer sair porque ela está perturbada. Exato. Qual que é a dica para imagine, de um câncer simples, imagine para algo pior, né? Sim, mais grave. O que se daria de dica para ela trabalhar ali, emocionalmente? Emocionalmente. Ela precisa fazer uma reconexão com essa essência. Porque o que acontece? Para uma mulher, um câncer em regiões íntimas dela é extremamente invasivo. Ela se sente pela metade. Mesmo independentemente se seja penoso ou não? Ou não, ela vai sentir que arrancaram um pedaço dela. E que tiraram um pedaço desse feminino dela. Só que o feminino dela não está nos órgãos sexuais dela. O feminino dela está na essência dela. Está na gentileza dela. Está na doçura dela. Está no cuidado que ela tem com os outros. E nesse momento ela precisa voltar esse cuidado para si. Extremamente cuidado para si. E não só um cuidado físico de beleza. Cuidar das suas emoções. E começar a olhar para si e perceber o que me agrada.
O que eu gosto de fazer? Quem era eu antes de ter essa doença? Ô, Antes Carina, de ter desenvolvido eu acho que isso é difícil fazer, né? Sim, Agora, sem dúvidas. Grace, a pergunta vai para você. Você viu que a Ana já deu uma dica aqui que ela tem que voltar a se cuidar. E você que trata de relacionamentos, imagine então essa mesma Dona Maria que faz o seu brigadeiro, tirou parte do seio, ou pior, caiu o cabelo e ela tem um namorado. Como é que ela trata esse namorado? Porque a mulher normalmente, com qualquer problema, ela já se retrai, ela já se tranca. Imagina ela perdendo parte de um seio, parte de um órgão íntimo, sei lá, né, de alguma outra parte, ou até mesmo um simples cabelo, que não é bem simples para a mulher, né? sim. Até Eu falo quando a simples pessoa... cabelo porque eu já não tenho mais isso, né? E quando a pessoa até, sem ter uma doença, a mulher, ela já se cobra. Ela já, com a autoestima dela, quando ela tá abalada, ela já afeta em todas as áreas. Imagina quando ela está com uma doença, quando isso interfere na imagem, no emocional, na saúde. Então, Grace, queria que você desse uma dica, tanto para as mulheres, né, que passam por isso, e também para os parceiros que acabam... Aí sim, para os parceiros essa dica, Grace, porque o parceiro normalmente não sabe como lidar Exato. isso. Normalmente não, né? Não sabemos como lidar com isso, né? Homem eu brinco, né? Homem é meio burro para emoção. Homem foi criado 100% para razão. racional. Agora, quando você fala emoção, e a mulher tenta esconder a emoção dela porque ela está fragilizada. Grace, fala para nós aí, que dica você daria para aquela mulher que está passando por essa situação, essa enfermidade, para ela conseguir construir ou manter aquele seu relacionamento intacto, né? Que é difícil, mas como é que faz? Porque é bem complicado, porque isso vai impactar, né, muito nos dois, na mulher, na autoestima dela, e no homem também. Então, tipo, quando acontece isso, a gente vai descobrir se o relacionamento vai se aprofundar ou se ele vai se destruir, né? Dependendo de quem a gente tem do lado e de como a gente lide, ele pode ser um aprofundamento do vínculo ou então ocasionar a destruição e o afastamento. Dependendo dos dois, porque a mulher é óbvio que quando ela descobre um câncer, ela vai sentir medo, ela vai sentir raiva, ela vai sentir tristeza, ela vai oscilar, porque ela tá correndo um risco de vida. Além disso, ela também vai mexer com a sexualidade dela, né? Porque a autoimagem dela, a maneira que ela se percebe, se vai perder cabelo, vai começar a se achar feia, se vai mexer no seio, vai ter que fazer uma remoção do seio ou alguma coisa, ela vai começar a se sentir menos mulher e é normal que ela vai ficar instável. Ela pode tentar se autorregular, pode fazer um acompanhamento terapêutico para ela poder lidar melhor com isso, mas ela vai ficar instável. E aí, nesse momento, o mais importante é que o parceiro se mostre uma pessoa que apoia, que acolhe, que elogia, que não sente pena, porque é muito triste quando a mulher percebe que o parceiro tá ali por pena e tá olhando para ela como uma paciente, não mais como mulher. Então, o interessante é que o homem apoie a mulher dele, que ele esteja presente em pequenas coisas, acompanhe ela nas consultas, que ele ore com ela, que ele abrace ela, que ele elogie ela, que ele diga, olha, não vou sair daqui por nada. Independente do que aconteça, a gente vai enfrentar isso juntos. Que ele esteja ali como uma pessoa que diz, conte comigo, tu entende? Que ele também reconheça que às vezes ela vai estar instável e ele possa entender isso e não ficar bravo e reativo também. Porque a minha mãe passou por isso. Há 1 ano e meio atrás, a minha mãe terminou as quimioterapias dela. E o que eu achei mais lindo foi que o meu pai falou pra ela assim, eu não vou embora daqui. Eu vou ficar aqui contigo o tempo todo. E ele foi parceiro, ele acompanhava ela nas químios, ele acompanhava ela nas consultas, sabe? Então, isso fez toda a diferença, porque minha mãe sabia que não estava sozinha naquela luta. Então, ter uma rede de apoio é maravilhoso. Quando a mulher não tem, aí é um pouco mais difícil. Ela tem que buscar uma ajuda terapêutica, porque o SUS oferece, e se a mulher tem um plano particular, também pode, entende? Não pode ficar sozinha. Porque sozinha, às vezes, é difícil a gente se autorregular, né? Vai mexer com a aparência, que é uma coisa que já existe uma pressão. Se a gente não tem uma doença, a questão da aparência já é uma pressão grande para a mulher, né? Imagina estar ali fragilizada, com medo e a incerteza se vai ser curada, se não vai ser curada. Isso aí mexe muito com a mulher.
Então ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa se apegar também muito a Deus e saber que Deus fala, né? Peça e será atendido. Então se a gente pedir a cura e a gente acreditar que vai receber, a gente vai receber. Então eu acho que é muito de se fortalecer consigo mesma, sabendo que isso é um processo que vai passar pela dificuldade, mas que provavelmente vai encontrar a cura, buscar uma rede de apoio e se fortalecer com orações, tipo, se apegar muito em Deus. Hein, Camila, imagine só. Veja, a Grace está falando que, no meu entendimento, né, que para um relacionamento, quando se passa por isso, eu não vou nem entrar, eu sei que Outubro é Rosa, sei que a gente está dando foco na mulher, e temos que dar mesmo, mas eu acredito muito que isso serve para ambos os lados, né? Se tem uma doença como essa, ou qualquer outra, aí eu vou tirar o foco somente do câncer, eu acho que a rede de apoio, essa concentração de deixar a pessoa mais tranquila é essencial. Mas mesmo assim, eu acredito muito que o outro lado que está sofrendo, a parte psicológica dele, e aí a Ana vai ajudar também, abala ainda, fica muito abalada. Imagine a consequência e o que pode acontecer, né? Do desleixo, vamos colocar assim, usar essa palavra, porque o homem sai do trabalho para ficar com a mulher e esquece que ele precisa daquela remuneração para poder dar apoio à mulher, né? Então, e veja, não quero usar a palavra desleixo como pejorativa, mas é um desleixo porque ele precisa daquela remuneração para poder dar a garantia e o conforto que aquela mulher necessita. Mas vamos falar desse desleixo, né? Desse desleixo para poder estar presente. E o financeiro, como é que fica? Porque esse apoio financeiro que a gente acaba recebendo, aquela vaquinha.com, né? Me ajuda aqui, me ajuda ali, eu acredito que não é suficiente, porque a doença é cara. Sim, sim. Independente de seja no SUS, porque ela é cara não somente financeiro, ela é cara dentro da sua casa, dentro da sua residência, né? Eu acredito que essa doença, né, independente, acho que do câncer, mas também qualquer abalo psicológico, acaba afetando em várias áreas da vida, não somente no financeiro, não somente na autoestima, não somente no relacionamento. E buscar formas de lidar com isso, tanto a parte do parceiro quanto a parte da mulher, buscar formas e ajuda de lidar com isso, traz muita maturidade, muita inteligência emocional. A gente precisa ter muita resiliência quando a gente está lidando com áreas sensíveis da vida. E quando a gente está exposto a uma doença, a gente está muito sensível. E principalmente essa questão, né, do desleixo, às vezes até da parte da mulher, às vezes a parte do homem. Muita gente fala assim que a parte de fora, a estética, não conta. Ai, não conta, ai, isso não interfere. Interfere, sim. Eu, como trabalho na moda há muitos anos, meu propósito hoje é ajudar mulheres. E na questão de autoestima, quando a gente cuida de fora, a gente olha para dentro também. Isso interfere. A gente cuida de dentro, ele interfere fora. A gente cuida de fora, isso interfere dentro. Então, todo o impacto, acho que a parte estética da autoestima, eu acho que isso precisa ser olhado também. Tanto da parte do parceiro, por mais que ele esteja se desdobrando para poder dar conta, e também a mulher, mas a gente também tem que entender que, como é um momento de muita fragilidade, algumas áreas vão ficar afetadas. Sim. Quando uma área está muito ruim, as outras costumam se afetar. E quando uma está muito boa, geralmente as outras se afetam também. Então eu acho que também o cuidado com a parte estética, isso também vai auxiliar nesse processo. Por isso que tem até essa questão das perucas, até essa questão de ajuda mesmo. Meu propósito também meu sonho também é ter um instituto de câncer, que eu possa abraçar as mulheres como um todo e não só, eu vou só cuidar dessa parte aqui, desse pontinho aqui. Nós somos seres humanos, nós somos complexos, né? Nós somos várias áreas da vida, várias coisinhas que se somam, que formam o que nós somos. Hein, Camila? E a Grace comentou ali desse apoio emocional, né? Eu confesso que eu já vi, viu, Ana? Já vi a mulher ter câncer de mama, ela fazer a retirada, o homem trabalhava na ocasião em um escritório de contabilidade, ele saiu daquele escritório de contabilidade para ficar em casa e eles começaram a ser empreendedores. Deu super certo. Hoje eles têm a própria
comércio. Uau. E eles faziam os docinhos, eu falei brincando da Ana Sim. Ana, né? O docinho de brigadeiro, eles faziam isso em casa. Olha só. Isso, o que a Grace falou ali, de ter esse apoio, foi a vivência que eu tive, né? A Sim. experiência que eu tive com esse casal. Uau. Que ele saiu, abandonou o trabalho dele para ficar dentro Uau. de casa, e essa doença, vamos colocar assim, Bonito. aproximou de tal modo que os dois, para passar o tempo que eu digo assim, Sim. o tempo de melhor, né? Começaram a fazer brigadeiros, salgados e outras coisas dentro de casa, e hoje já tem um próprio comércio. Ela se salvou, tá super bem. Melhorou a relação. Melhorou a relação, porque os dois Aprofundou, né, como a começaram a Grace ficar falou. juntos e criaram uma nova fonte de renda. Uau. Uau. Né? E empreenderam e saiu da CLT. E saiu do CLT. E saiu da CLT. Você trouxe uma coisa bem interessante, que é o apoio, a ajuda para aquele que está ajudando. Porque quando entra uma doença dentro de casa, não é só a pessoa que ficou doente que adoece. Demandar e cuidar de uma pessoa que está doente, o cuidador, se não tiver apoio psicológico, também vai adoecer. E aí, duas pessoas doentes, como é que cuidam uma da outra? Como é que uma auxilia a outra? Né? Então, tu trouxe uma questão, uma pauta poderosa aqui, é o seguinte: como é que esse cara vai estar com a cabeça boa para fazer dinheiro lá fora, para prover dentro de casa e para manter aquela qualidade de vida? Um tratamento de câncer é caríssimo, tanto que mais de 90% é feito pelo SUS, né? Porque o tratamento em si é muito caro. Aí esse cara tem outras despesas que ele vai ter que demandar. Se essa cabeça não tá boa, se essas emoções não estão boas, aquele CNPJ vai sentir. Aquela função que ele executa na empresa vai sentir. Porque ele não vai conseguir mais render 100% do que ele rendia antes. Então esse cara também precisa de apoio psicológico. Esse cara também precisa de tratamento e de acompanhamento. Esse cara precisa chegar e ter alguém que ele possa falar, que ele possa, digamos assim, depurar aquilo que está dentro dele, que ele não pode fazer isso em casa porque ele precisa ser o suporte daquela pessoa. Só que se ele não fizer isso, ele começa a adoecer. Sem dúvidas. Também, entende? Por quê? Porque antes da doença chegar no corpo aqui, ela chegou nas suas emoções. Eu acho muito importante, né, esse apoio psicológico, porque às vezes, quando a gente está num núcleo que está sofrendo, por exemplo, a família está sofrendo, porque a família inteira sente, né, não Sim. só o marido, os filhos. Quando a gente traz um apoio psicológico, é como se aqui está o problema, eu trago uma visão de fora. Alguém de fora que vai... Eu posso falar assim, eu estou aqui com você e eu consigo te trazer um olhar de fora que você tenha esperança, que você tenha uma visão de cura, uma visão de... que é um processo que está acontecendo. E quando a gente traz, né, um apoio psicológico, que é muito importante, para mim eu acho assim que é uma das coisas mais importantes, além do processo de tratamento, é essa parte, mas o legal do apoio psicológico é que a gente traz uma visão de fora, porque às vezes a gente está tão focado no problema que a gente não consegue ver solução. Exato. Hein, Camila, mas eu também já vou contar outro caso, viu, Ana? Conta. E Grace, aí é um outro caso baseado em você, agora da tua experiência que você me passou aí, que eu me recordei também. Eu também já vi isso acontecer, e a pessoa trabalha nesse segmento até hoje. A esposa dele, daí não era câncer de mama, mas ela teve um câncer de pé, de pele, no pé. O marido, que era representante da Xerox, tô falando que esse caso é muito antigo, tá? É bem antigo. Era da máquina copiadora Xerox. Ele saiu disso e começou a vender sapatos. Olha só. Tudo para ajudar a mulher. E não é pela venda, porque a mulher ficou com uma mancha no pé, ela tinha vergonha de mostrar o pé. Uau. E ele começou a comprar sapatos e vender sapatos para todo mundo, para mostrar para ela que o pé dela era bonito, que para incentivar a mulher a usar sapato, para fazer, tá apoiando. Mas, hein, Grace, esse tipo de casos que eu tô contando dois, né? Um que foi que hoje tem uma, não chega a ser uma padaria, mas ela faz salgados e doces e vende para lanchonetes, e o outro que vende sapatos até hoje. Mas é difícil isso. Emocionalmente, como é que você apoia o apoiador? Né? O que se dá de dica também para o apoiador? Que ele tem que buscar, né, entender que agora, apesar disso vai afetar ele também, tá afetando muito mais a vida da pessoa que tá enfrentando a doença, né? Porque eu entendo que como filha, por exemplo, no caso da minha mãe, eu me afetei muito, eu fiquei morrendo de medo que ela fosse
morreu, alguma coisa assim. Mas eu sabia que a pessoa que estava sofrendo mais com tudo isso era ela. Então é um lugar da gente sair um pouco da posição de pensar na gente e focar muito em pensar no outro. Porque tem que ter uma paciência extrema com a outra pessoa. Porque eu não sei o caso dessa pessoa aí que tu falou, mas a minha mãe fez quimioterapia. E mexeu muito com as emoções dela. Às vezes ela era muito raivosa, às vezes ela era muito chorona. E daí eu acho que é um momento da gente, tipo, esquecer um pouquinho da gente e focar um pouquinho na pessoa que realmente tá passando pelo tratamento, entende? Eu acho que Empatia, tudo bem que né? tem que pensar nas pessoas que estão sendo afetadas, no esposo, nos filhos, mas a pessoa mais necessitada de atenção e apoio e paciência é a pessoa que está passando pelo tratamento. Então, eu acho que esse momento é um momento de a gente focar em quem realmente precisa, tu entende? Todo mundo precisa, mas a pessoa que mais precisa é a pessoa que está passando pelo tratamento. Mas nesse caso da pessoa que está ajudando os auxiliadores, eu acho que também é legal buscar um apoio psicológico. Eu fiz isso quando a minha mãe estava fazendo tratamento, eu busquei um tratamento psicológico para eu me fortalecer, para eu poder ajudar ela. Então, eu fiz terapia para poder entender, diminuir também o meu medo e poder ser uma fonte de força para ela e de esperança para ela. Então, eu acho que a pessoa que tá, os auxiliadores têm que fazer terapia também, se tiver condições de fazer. Se não tiver condições de fazer, buscar se fortalecer de alguma maneira, que seja na fé, que seja fazendo uma meditação para poder estar disponível para o outro, que é a pessoa que mais precisa. Que é aí que está o ponto, né, do equilíbrio que a gente tanto fala aqui. Eu imagino, né, que o apoiador, eu vou chamar assim, né, o esposo, a mãe, o pai, né, da pessoa que está ali com a doença, é uma linha muito tênue entre interpretar o que é ajudar, apoiar, estar do lado real, ou deixar a pessoa mais vitimizada. Porque eu acho que esse sentimento, ela já tá fragilizada. E se você trata ela com muita discrepância, em vez de fortalecer, eu acho que é muito mais prejudicial, né? Eu acho isso um caso muito interessante de se analisar. Eu não tenho caso de câncer de mama na família. Porém, ano passado, uma prima minha surgiu, ela foi fazer um exame e aí encontraram, né, um nódulo, ela teve que fazer radioterapia. Químio, acho que ela chegou a fazer também. E quando eu vi ela, encontrei ela, acho que mês passado. E eu falei assim, nossa, ela é tão forte. Ela é uma mulher tão forte. Juro, eu jamais imaginava que ela não era frágil. Ela não era... E ela falava, eu não quero que tenham pena de mim. O pior sentimento é que tenham pena de mim. Eu quero que me olhem com os olhos de uma mulher passando por um processo de doença, um processo de cura. Porém, que não olhem pra mim com esse sentimento de pena, que eu acho que a pessoa até se sente mais... Ela se sente até mais frágil, né? Se as pessoas olham com esses olhos. Eu acho que essa parte é o principal, né? É fazer com que a pessoa tenha força, sem fazer com que ela se sinta descrente ou descredibilizada, ou até fragilizada, diminuída, ou né? diminuída. Isso é complicado. Sim. E olha, não tenho dúvida nenhuma que mesmo na crise se tem grandes oportunidades. Oportunidade de estar próximo, né? Viver mais com a pessoa que você ama, oportunidade de criar um negócio, né? Como citei, teve dois aí, um é sapato, outro era doces salgados, mas principalmente estar ali, se fazer presente, porque acho que o tempo não existe igual, né? Não. O tempo é algo mais valioso que existe, ao meu ver, tá? E o tempo de qualidade, então, Exato. Eu acho não tem que preço. a gente aprende a ter empatia, como a Grace falou, se colocar no lugar do outro. A gente precisa deixar o nosso para olhar para o outro. Porque hoje em dia a sociedade ela é cada vez mais egoísta, cada vez mais... Ela olha para si e não olha para os outros. Então, é uma maturidade emocional para toda a família, né? Ter mais empatia, mais paciência, mais resiliência. Mais presença. Mais presença também, o tempo de qualidade. Sem dúvidas, estamos vivendo uma vida corrida. Todo mundo tem uma vida corrida. Todo mundo reclama que está correndo. Vem um negócio e falou, chega, vamos parar e vamos olhar isso aqui. Uma que mudança, adianta, né? que adianta, por exemplo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas realizações, mas e a saúde? E agora? O que a gente vai fazer? A Então a pessoa gente tem só que parar. percebe Exato. sobre saúde quando acontece algo. Exato. Exatamente. E, Ana, uma outra dica, né?
eu sei que você atua nesse sentido, né? Transformando CPFs desequilibrados em CNPJs de sucesso. Sim. Mas quando o CPF desequilibrado é outubro rosa, que dica você consegue transformar no CNPJ de sucesso? No CNPJ de sucesso. Ela vai resgatar qual é as paixões que ela tem. Normalmente, nas nossas grandes paixões, moram os nossos grandes talentos. E, às vezes, a gente se perde ao decorrer da vida atrás do dinheiro. E a gente vai atrás do dinheiro, mas não através dos nossos talentos e das nossas paixões. A gente vai atrás do dinheiro naquilo que falam pra gente aonde está o dinheiro. Mas será que o dinheiro está lá? Ou está naquilo que a gente faz melhor? E às vezes a gente esquece isso e se desconecta tanto da gente que a gente esquece quem a gente é. Quando vem a doença, a gente começa a lembrar de muitas coisas. Dos sonhos que a gente teve e não realizou, e não concretizou, ou abandonou, ou largou no meio do caminho, ou desistiu deles. E daí você fala, nossa, mas será que eu vou ter tempo de realizar tudo isso? Né? Eu quero me curar para realizar tudo isso, para mudar. Por isso que as pessoas mudam muito o estandarte da vida delas quando elas passam por uma doença tão severa assim. Porque elas começam a observar e falam assim, mas pera lá, eu estou vivendo para o dinheiro ou eu estou vivendo para o meu prazer, a minha realização, os meus sonhos? E daí, entra esses casos que você falou, que acabam transformando o financeiro em outros negócios. Por quê? Porque ali tem um propósito. Ali tem uma paixão que talvez estava congelada, enrustida, reprimida durante tanto tempo, ou desacreditada. Porque não, se eu fizer doces para fora, eu não vou ganhar tanto dinheiro assim. Quem disse? A gente tem docerias imensas. Não tivemos agora a síndrome lá do tal do morango do amor? Que foi uma febre. Uma febre. Você não achava morango em Curitiba de jeito nenhum? Muito menos corante. As confeiteiras rodavam essa Curitiba e não tinha corante, não tinha morango. Por quê? Porque transformaram aquelas paixões em dinheiro, em monetização. Então, quando elas se voltam a olhar profundamente para si e falar, mas pera lá, que sonhos eu abandonei aqui? O que com 40 anos, e hoje está vindo em mulheres até mais jovens, com 30, com 25, eu prometi para mim mesma e eu me abandonei no meio desse percurso aqui. Eu fiquei esperando que alguém fizesse por mim, porque infelizmente mulheres e homens são criados de formas diferentes. Mulheres tendem, né, a ceder muitas áreas da vida. Exato. Para atender o outro, né? Para atender o outro. A gente foi criada num lugar... Eu tenho um livro fantástico, que é um livro antigo, eu digo assim, né? Eu tenho 42 e o livro tem 44. Que é o Complexo de Cinderela. Nós somos criadas para esperar um salvador. Nós somos criadas esperando que alguém nos salvasse. Quando a gente passa por uma doença dessa, a gente começa a entender que não vem ninguém de fora salvar a gente. Que é a gente que vai ter que se salvar. Com a ajuda dos médicos, com a ajuda terapêutica, com, sim, o ambiente que está, essa rede de apoio, com todos os apoiadores. Mas se nós não mantivermos a nossa fé, se nós não formos para fazer os exames, se nós não formos fazer o tratamento, ninguém vai fazer por nós. Ou seja, eu tenho que fazer essas ações. E eu fazendo essas ações, eu começo a resgatar essa força gigante dentro de mim. E aí, quando o outro me olha com piedade, por que me incomoda? Porque ele está tirando a minha força. Ele está me apequenando. Ele está me olhando como se eu não tivesse cura. E, na realidade, não é nada disso. Então, quando o outro me olha e fala assim, cara, sabe aquela mulher forte com quem eu casei? Há 20 anos atrás? E tu começa a te lembrar daquela mulher, tu fala, realmente, ela ainda mora aqui. E é essa mulher que vai vir para fora para eu poder transmutar toda essa dor aqui que estava dentro e se transformou numa célula que foi se multiplicando de forma desgovernada dentro de você e gerou aquele sintoma, para que aquilo comece a reverter e a se curar. Tanto com os medicamentos, quanto com toda essa parte espiritual, porque sim, precisa desse apoio, não tem como dizer que não. Se você perder a tua fé, tu perde teu alicerce. Viu, Camila? Vivendo e aprendendo. Eu confesso que eu sempre imaginei, assim, na vivência dessa doença, que toda crise existe oportunidade. Sim. Sempre acreditei nisso. Mas eu nunca tinha pensado o porquê dessa oportunidade aparecer ou ser resgatada, como você está falando. Sim. E é verdade.
Quando a pessoa está ali no precipício, né, ela vai buscar memórias que é o que ela gostaria de fazer. E essas memórias vão fazer com que ela tenha sucesso ou que ela não queira mais nada da vida. Exato. Né? E isso faz com que, quando ela queira ter sucesso, passe para que ela se cure mais rápido. Exato. Aí eu vou pegar esse gancho que a Ana está comentando e vou lá para a Grace novamente. Ô Grace, esse gancho da Ana aqui, de resgatar, e quando a Ana veio falar de resgatar, coisa que me veio na cabeça, e não é que eu gostava de fazer isso não, é tricotar, né? Imagine só quantas mulheres, quantas adolescentes, e na minha escola tinha aula artística que tinha que tricotar, tinha bordar, tinha que fazer umas coisas, quantas meninas que eu me recordo, elas eram apaixonadas em fazer isso, e hoje essas telas são caríssimas para você comprar, porque não tem mais isso no mercado. Né? Eu fiquei pensando nisso, olha, é verdade, né? Aquelas meninas na escola falavam que gostavam tanto de fazer isso, que iam vender e morreu esses sonhos. Mas Grace, pegando esse gancho da Ana aqui, na parte emocional, a pessoa chegou num abismo ali, chegou ali, pô, descobriu que está doente, descobriu que vai ter que tirar uma mama. Na parte emocional, tirando o tratamento, né, que ela possa buscar, na parte emocional, o que você diz para nós aí, como gancho, e não é o tratamento, tá? Como gancho de percepção, que, veja, a Ana trouxe uma memória afetiva que ela pode reconstruir e usar essa memória para não só ganhar dinheiro, mas para ela passar aquele tempo com qualidade, além de qualidade, ganhando oportunidades, criando oportunidade, fazendo com que ela possa melhorar novamente. Mas o que você pode dar de ênfase nesse sentido, emocionalmente, para as pessoas passarem melhor essa fase? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que se a gente chegou ali naquele momento, foi porque de alguma maneira a gente atraiu aquilo pra gente. Talvez se auto-abandonando, talvez só pensando, vivendo pros outros, talvez só vivendo anestesiada, só na correria, sem se perceber. E eu acho que nesse momento é o momento da gente dizer assim, eu vou me olhar, eu vou parar de me abandonar, onde foi que eu me abandonei, o que foi que eu deixei de fazer, que eu gostava e se perdeu nesse meio do caminho. Então, buscar se reencontrar. O que eu quero viver daqui pra frente? Daqui pra frente, quando eu vou passar por esse tratamento, eu vou focar na cura, eu vou buscar auxílio, mas o que eu quero viver assim que eu me curar? O que eu quero deixar para trás, que talvez tenha me colaborado para eu me adoecer emocionalmente, e o que eu quero viver daqui para frente. Então, eu acho que é muito de se reconectar com o que tu gosta, né, os teus hobbies, o que te darás alegria. É muito da gente fazer uma cura com pai e mãe, gente. Muitas das vezes das nossas doenças, das coisas, são feridas com o pai e com a mãe. Então, a gente tem muito costume de olhar para os pais com tudo aquilo que faltou receber deles. E isso nos adoece. Então, é um momento também da gente, embora os pais não precisam mais estar vivos, mas a gente tem que se reconectar com aquelas pessoas, entender que eles deram o que tinham para dar, curar as feridas com eles, porque quando a gente faz uma cura com pai e mãe, que são, a gente é 50% pai, 50% mãe, a gente cura algo em nós também. Então, quando a gente olha para o pai, cura as feridas com o pai, olha para a mãe, cura as feridas com a mãe, a gente se cura. Então, é um momento da gente também fazer essa reflexão do que foi que eu tô julgando no meu pai, o que foi que eu tô julgando na minha mãe, buscar entender que eles deram o que eles tinham para dar, e então fazer essa cura com eles, eu acho que é essencial para a gente se regular emocionalmente, entende? E outra coisa para a gente se regular emocionalmente é fazer uma cura conosco mesmo, porque às vezes a gente adoece de tão autocrítico que nós somos, do quanto a gente se julga por ter errado, por feito algo. Então, eu acho muito importante fazer as pazes conosco mesmo, nos perdoar pelas vezes que a gente errou, pelo que a gente conseguiu dar conta de fazer e se perdoar pelo que a gente não deu conta e começar a pensar que daqui pra frente eu vou dar o meu melhor. Mas então, pra gente daqui pra frente dar o nosso melhor, a gente tem que fazer a cura com a nossa origem. Quando a gente se cura com a nossa origem, que é pai e mãe, a gente começa a se regular emocionalmente e tá pronto para ir para a vida melhor, mais saudável, mais pleno.
E daí depois aquela cura conosco mesmo. E aí então a fé, porque pra mim fazer tudo isso sem ter fé de que as coisas vão melhorar e de que Deus tá ali e que tudo tem um propósito, inclusive a doença, ela veio com um propósito para às vezes te despertar que tu estava no automático, para te despertar que tu estava carregando dores. Então não olhar para a doença como um castigo, e sim como um wake up call, tipo uma chamada para tu acordar, voltar a se priorizar, voltar a olhar para as coisas que estavam mal resolvidas do passado e resolver com os ancestrais, conosco mesmo, e dali para diante buscar, tipo, agora eu me fortaleci e eu vou pra vida diferente. Então isso foi uma chamada para eu despertar e melhorar e seguir, construir um novo caminho daqui pra frente, entende? Viu, Uau, Camila? Usar sensacional. isso como uma oportunidade. Se autoconhecer, se autopreservar, se Ela falando dessa autoevoluir. questão, né, de se olhar, o quão importante é a mulher se olhar para ela descobrir o câncer antes. Isso é muito importante. Às vezes a gente fala, né, a mulher tá correndo, a mulher... E às vezes quando ela descobre, já tá num câncer avançado. Sim. E como você citou, né, a parte de exercício físico, a parte de você cuidar da saúde, tanto a mental quanto a física, o quanto isso impacta, né? Eu estava ouvindo um podcast de várias médicas especialistas no câncer de mama e elas comentaram que essa parte de predisposição genética é 20%. Os casos de câncer é 20%. O restante tem toda essa parte emocional, a parte física, você envelhecer bem. E um fator muito interessante é que hoje no Brasil tem muitas mulheres jovens com câncer de mama, o que anteriormente não acontecia tanto. E por quê? A base da nossa pirâmide populacional, nós temos muito mais mulheres jovens do que mulheres, né, mais velhas. E também o estilo de vida. O que acontece? Antigamente, as nossas avós, né, as nossas bisas, elas tinham uma saúde bem diferente. Elas não consumiam como a gente consome, elas não entravam no mercado de trabalho tão cedo. Hoje a mulher, ela olha muito também a parte profissional. Hoje ela vem em ênfase, ela entra mais cedo no mercado de trabalho. E o que acontece? Além dela deixar de lado muitas coisas por vários pontos da vida dela, ela também deixa a saúde. Ela se alimenta mal, ela deixa de fazer exercício. E essa parte física, ela impacta muito. Não dorme. Não dorme, às vezes, né? Eu sou um caso desses, que há dias eu estou em foco do trabalho, eu tenho deixado muitas coisas de lado. E esse olhar para si, acordar, o wake up, quando ele é feito antes, né? Olhar para a saúde, olhar para si mesma. O autoexame, quando você descobre antes, quando você descobre ali, quando ele está um linfoma, né? Quando ele não está um câncer avançado, às vezes ela nem precisa fazer uma cirurgia. Às vezes ela nem precisa se expor à radioterapia, à quimioterapia. Porém, isso tudo depende do antes. Descobrir antes, se cuidar antes, se olhar, né? E que ponto tá aí? Autocuidado. Exatamente. Merecimento. Porque se eu acho que eu não mereço, eu não me cuido. Exatamente. Eu priorizo o outro. E aonde a gente vai voltando lá atrás, por que que eu não me cuido? Por que que eu não priorizo o outro? Porque lá atrás eu aprendi e herdei, porque herdamos, não só olhinhos puxados ou olhos maravilhosos como esse daqui. Nós Algo me herdamos... disse que ela falou que meu olho é feio. Não, é lindo. Não, é lindo, Não, é lindo, tá? Ó, indiscutivelmente, todas dizem Mas que é lindo. não herdamos só a cor da pele, nós herdamos também as dores emocionais desses ancestrais. E aí, muitas de nós temos posturas na vida, desde pequenas, desde crianças, de cuidar do outro, de colocar sempre o outro à sua frente, à sua frente, à sua frente. E aí a gente esquece que a gente tem que fazer autoexame, a gente esquece que a gente tem que fazer preventivo, a gente esquece que a gente tem que se alimentar bem, mas a gente cozinha dentro de casa para todo mundo, e a gente é a última a comer. A gente é a última a se servir. Quando dá tempo, porque eu venho suprindo todo mundo emocionalmente, mas eu não supro a mim mesma. E aí, todas aquelas emoções dela que estão virando como se fosse um grande vulcão interno, para onde vai sair? Esse corpo é uma esponja. Se a gente for fazer uma analogia com uma esponjinha de lava-louça, quando tu coloca ela debaixo da água, ela vai absorver até um certo patamar daquela água. Se passar daquilo, o que acontece? Transborda. Isso. E o que acontece com as nossas emoções se nós não elaboramos? Mesma coisa. Transbordam para onde? Briga pro outro. Ou, quando eu não tenho essa fala ativa, e que a maioria das mulheres não tem, não são tão combativas quanto Aí é um os problema. homens,
Aí Exato. vem a doença, né? Exato. Aí é um Porque problema. daí elas levam para o psicossomático. E o corpo é uma válvula de escape. A Grace trouxe uma informação que é maravilhosa, que é o quê? Quando eu me olho e olho para dentro, eu começo a perceber o que foi que me adoeceu, que emoções eu guardei, que mágoas, que más águas eu deixei dentro de mim. E isso foi me adoecendo. E eu preciso ter dentro de mim a fé e a vontade, a determinação de me curar. Porque se eu não tenho isso, toda a medicina do mundo não vai conseguir me ajudar. E falo isso de casos clínicos que atendi mulheres na última fase do câncer e que olharam para mim, eu fui fazer terapia nelas dentro do hospital, porque elas não tinham mais condição de se locomover dali. E olharam para mim e disseram assim, eu não quero. Eu falei, mas o que você não quer? Eu não quero me curar. Por quê? Porque agora o meu companheiro está cuidando de mim. Uau! Agora ele me vê. Agora ele não me trai mais. Então ela usava também da doença e nós criamos, como a Grace falou, nós criamos as coisas para nós o tempo todo. Criamos situações maravilhosas e também criamos dores terríveis. Mas a doença para ela era um sintoma, um fator de castigo. Como eu não consegui em 30 anos desse casamento ter uma relação saudável, eu o castigo com essa doença. Ele vai ter que parar a vida dele para cuidar de mim. Olha só onde que... se chega. Não, e olha só que interessante, né? A gente falou muito de olhar pra si, olhar pra si. E as palavras que a gente mais trouxe, todo mundo falou, autoconhecimento, autoestima, se olhar. E um ponto que eu acho muito interessante, que eu costumo fazer também, a gente coloca embaixo do tapete. E aí, quando acontece algo disso, a gente vem toda a sujeira e a gente precisa limpar. Exato. E olhar pra si é muito mais difícil do que olhar para o outro. Isso é muito difícil, porque a gente tem que passar por situações que dói. E até eu lembro quando eu conheci a Grace, eu falei para ela de uma situação, né, das pessoas estarem acima do peso, e a Grace falou exatamente essa frase. Como é que é, Grace? Eu vou deixar você falar. Que as pessoas, elas... Que a como é que gente, comem às a vezes, dor? Que as pessoas comem a dor delas? Muitas Alguma das coisa vezes assim. as pessoas comem a dor. Por quê? Porque tá doendo muito as minhas emoções, então deixa eu comer a minha dor, porque a gente tende a pensar que... Imagina que quando tu é um bebê, quando tu chorava, tua mãe te amamentava. Então aquilo te dava um alívio, a gente parava de chorar. Então muitas vezes, quando esse era o nosso estímulo para a gente parar de chorar na infância, a gente cresce o adulto que acaba comendo para acalmar aquela dor. Ao invés de olhar para a dor, a gente vai lá e se anestesia com a comida, né? Então, esse é um recurso. Ao invés de olhar para a nossa dor e querer pensar por que eu tô querendo comer compulsivamente, o que eu estou querendo evitar, do que eu não quero olhar, que é o caminho mais sábio, porém também mais doloroso, as pessoas buscam, né, subterfúgios, que às vezes é na comida, às vezes é no sexo, às vezes é na bebida, às vezes é no álcool. Cada um vai buscar um anestésico para não olhar pro que tem que ser olhado, que é a sua dor. Porque olhar para sua dor, olhar pro que tá mal resolvido ali é doloroso, tem que ter coragem, tem que ter disciplina, tem que ter vontade de curar, né? E entendimento de que isso é necessário. Mas a maioria das pessoas não tem entendimento de que isso é necessário, então elas erram não por maldade, mas sim por desconhecimento do quanto é necessário a gente olhar para si para poder ter uma vida melhor e se capacitar melhor para o mundo, entende? Hein, Grace? Aí eu vou fazer um convite para todos os homens agora, viu? Olha esse convite. Homens, ajude as suas namoradas, esposas, companheiras a fazer esse autoexame. Vai ser bom para vocês, tenho certeza. Não. Tenho certeza, vocês vão adorar. E se elas reclamarem que estão com dor de cabeça, não se esqueçam, é um autoexame, é necessário. Outubro Rosa, estamos aí para ajudar, tá? Brincadeiras à parte, mas o Gente de Expressão está chegando ao fim. Camila, como sempre, um grande sucesso aqui com a gente, né? Ai, obrigada. Meu, Ana, muito fazer obrigado. parte. E obrigada também, Ana. Obrigada, Grace, pela Obrigada, participação. eu que agradeço. Muitos aprendizados aqui hoje. Espero que também você que está ouvindo, a audiência está ouvindo, você consiga levar pelo menos um aprendizado. Foram vários aqui, mas que você consiga levar pelo menos um. A gente já fez a diferença na vida. Exatamente. Não é só a doença, mas é o que ela pode e o que ela faz ao entorno dela, né?
Então, muito obrigado, Ana. Eu que Muito agradeço. obrigado, Grace. Um beijo a todos e até a próxima Gente de Expressão. Tchau. Obrigada.